Vamos lá. Depois de 2 vídeos de teoria, agora a gente vai para o primeiro de exercício, tá? A gente temos aqui um barco que tem sua velocidade própria, VB, orientada na direção da correnteza e também contra a correnteza, subindo e descendo o rio. Temos 2 casos. O primeiro caso, que é esse. No caso aqui, esse primeiro caso, ele está subindo a correnteza. A correnteza está indo para esse lado e o barco está indo para esse outro. Temos aqui o segundo caso também. Essa velocidade B do barco é a velocidade do barco em relação à correnteza. Tá? É como se fosse... O barco está em cima da água, então está em cima da correnteza. É como se fosse uma esteira. Como se fosse uma esteira. Uma pessoa que está em cima da esteira e essa esteira está se movendo. A esteira é como se fosse a correnteza. E a pessoa se movendo em cima da esteira é como se fosse o barco se movendo em cima da correnteza. Tá? Então, como é que a gente viu, como é que monta essa fórmula? Principalmente do ponto de vista de quem está na Terra. Como é que é? Bom, a velocidade resultante lá de quem está na Terra é a velocidade do referencial mais a velocidade do objeto dentro do referencial. Então, a velocidade da correnteza é a velocidade do referencial, mais a velocidade do barco em cima da correnteza, que a gente chama de velocidade própria. Tá? Essa aqui é a fórmula de soma. Só que aqui é uma soma vetorial, não dá para fazer ela direto. Né? Vamos botar valores aqui para a gente entender. Então, velocidade do barco, velocidade da correnteza e a velocidade vista por quem está na Terra. Vou botar aqui valores, ver o que acontece. É muito aconselhável a gente pensar, antes de começar a fazer o exercício, pensar em marcar uma trajetória. Né? A trajetória é na mesma direção da velocidade, né? Então a trajetória é retilínea, né? A trajetória é essa aqui, certo? Eu só vou orientar ela como positiva para esse lado. Então tudo que estiver indo para esse lado aqui, na mesma direção da correnteza, será positivo. Tudo que estiver subindo o rio será negativo, tá? E eu vou utilizar essa fórmula aqui. Então vamos imaginar, o barco está com uma velocidade de 10 metros por segundo. Aqui vai ser em metros por segundo. Então eu vou colocar aqui, o barco está com velocidade de 10 metros por segundo. E a correnteza tem velocidade de 2 metros por segundo. Tudo bem? Agora vamos ver o sinal. A correnteza e o barco têm sinal positivo, estão no mesmo sentido. Tá? Se está no mesmo sentido, a velocidade da correnteza é positiva. Já o barco está no sentido contrário, ele está indo ao contrário do que eu considero positivo. Então, eu vou ter que colocar um sinalzinho de menos aqui no barco, na velocidade do barco. Isso para indicar que ele está indo para o outro lado. Então, quando eu somar menos 10 com mais 2, porque eu tenho que somar VB mais VC, isso aqui vai ficar menos 8. Eu posso somar porque ele está numa reta. Menos 8. Quer dizer que a velocidade do barco é 8 metros por segundo, indo no sentido contrário ao que eu considerei positivo. Então, subindo o rio. Ele sobe o rio, sobe porque a velocidade dele é 10, né? E da correnteza é 2, então ele passa da correnteza. Né? Agora vamos colocar a velocidade do barco, diminuir para 2. E a velocidade da correnteza 2. Mais uma vez eu tenho que colocar um sinal de menos aqui, porque eu estou estudando o primeiro caso. A velocidade do barco é sempre contrária à da correnteza. Então tem que ter um sinal contrário aqui. A da correnteza. Então, menos 2 com mais 2, aqui da soma, vai dar 0. Observe que essa soma aqui é uma soma especial, vetorial. Ela não é sempre os mesmos valores, né? Depende da situação aqui. Então,
Se o barco tiver com a mesma velocidade da correnteza, nesse primeiro caso, o barco fica parado, né? Porque a correnteza anula o barco. Agora vamos para uma velocidade do barco sendo menor do que a da correnteza, né? Só que eu tenho que botar um sinal de menos, porque no primeiro caso é sempre negativo. Então aqui vai dar um positivo, né? Menos 1 com mais 2 dá 1 positivo, né? Deu até assim uma ideia de colocar isso aqui assim, né? Esse mais esse é igual a esse. Certo? Esse mais esse é igual a esse aqui. Ok? Então a gente estudou aqui como fazer isso aqui para esse caso aqui. Agora, o segundo caso. O segundo caso, a velocidade do barco e da correnteza tem sempre o mesmo sentido, né? Então, sempre a velocidade do barco vai ser positiva e a do... Quer dizer, sempre vai ter o mesmo valor da correnteza. Sempre positivo não, sempre o mesmo valor. Então, no primeiro caso aqui, como é que seria? Velocidade do barco, velocidade da correnteza, velocidade resultante. Aqui seria 10 e aqui seria 2. Então, só faria somar 12. Né? Porque ó, eles estão no mesmo sentido, então aqui é positivo, aqui é positivo. No outro valor aqui, no mesmo valor da correnteza, 2 e 2. Somaria, dá 4. Então ele desceria com a velocidade 4. Se o barco fosse 2 e a correnteza 2, ele desceria com 4 metros por segundo. Se aqui fosse 1 e aqui 2, ele desceria com velocidade de 3 metros por segundo, porque estão no mesmo sentido, tem o mesmo sinal, então se somam. Tá? Então é assim que a gente faz desse jeito esse tipo de exercício. Agora vamos para um exercício que é praticamente a mesma coisa desse aí. Vamos para esse exercício aqui. Esse exercício é de uma escada rolante, uma pessoa subindo ou descendo essa escada. Em um momento, nesse primeiro caso aqui, a escada está subindo, ele também está subindo, no mesmo sentido. Nesse segundo caso aqui, a escada está subindo e ele está descendo. A escada está ao contrário. Né? Vamos lá estudar o primeiro caso. Assim, isso aqui é igual ao exemplo anterior. A trajetória continua sendo uma linha reta, é inclinada, mas continua sendo uma linha reta. Eu devo considerar a direção, orientar minha trajetória. A trajetória é em cima da escada. Eu tenho que definir alguma trajetória como positiva. Para que lado? É totalmente arbitrário. Isso aqui é só para mim. Eu coloco isso no começo para saber o resultado no final, para onde é que ele vai. O sinal que der vai me dizer para que lado ele está indo. Fazendo isso no começo. Então, é a mesma coisa aqui, ó. Vamos imaginar que aqui está com a velocidade da pessoa. A velocidade de quem está vendo da Terra, a velocidade relativa, é igual a velocidade do referencial, que é a escada, mais a velocidade do objeto em cima do referencial, que é a velocidade da pessoa correndo em cima da escada. Tá? Então, mais uma vez, isso aqui é uma soma vetorial que a gente tem que ver os casos. Tá? Tem que ver os casos. Então, se eu usasse aqueles mesmos valores, velocidade da escada, velocidade da pessoa, velocidade de quem está vendo na Terra. Se eu usasse aqueles mesmos valores para esse primeiro caso,
que a pessoa tem velocidade 10, tem velocidade 2 e tem velocidade 1. E a escada sempre velocidade 2. Né? Ó, observe que eu deixei a escada sempre com velocidade positiva. E a pessoa também, sempre positiva. Então, todos os dois estão indo no mesmo sentido. Então, vai ser soma. Sempre soma. Então, aqui sempre mais, sempre mais, sempre mais. Então, sempre soma. Velocidade que a pessoa que está na Terra vê, do observador que está na Terra vê essa pessoa subindo a escada é com 12 metros por segundo aqui. Se por acaso a pessoa estiver andando com 2 metros por segundo e a escada também 2 metros por segundo, quem está na Terra vai ver ele andando com 4 metros por segundo. Né? E nesse caso aqui, quem está na Terra vai ver se movendo com 3 metros por segundo. Tá? Que é a soma da velocidade da escada e da pessoa. Perceba que é a mesma coisa do rio, onde o barco e a correnteza estão no mesmo sentido. Esse problema aqui é totalmente igual. Aí se eu for colocar para esse exemplo aqui, VE, VR, velocidade da escada, velocidade da pessoa e velocidade vista por quem está na Terra, velocidade relativa. Então a velocidade da pessoa está os mesmos valores, 10, 2 e 1. Observa que a pessoa está sempre contrária ao que eu considerei positivo, então vai ser sempre negativo. Em todos os casos ela é negativo. E a velocidade da escada sempre 2. Né? E sempre positiva, está sempre subindo. Então aqui vai ficar menos 8, igualzinho lá o outro, 0 e 1. Aqui ele está dizendo que menos 8 está descendo, né? Porque a velocidade da pessoa é maior do que a da escada. E totalmente igual ao problema anterior do rio. Perceba que esse problema da escada é semelhante ao problema de atravessar um rio correnteza abaixo, correnteza acima. Tá? Então, terminamos o primeiro tipo de exercício. Tchau, pessoal.